Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2 e o verso 20 declara-se assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Essa expressão, essa declaração, esse testemunho acerca da sua vida, da transformação na sua vida, foi escrita e dita pelo apóstolo Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, foi Saulo de Tarso, um homem muito temido no tempo dele, um homem de grande conhecimento teológico do tempo, um homem que aprendeu com Gamaliel, um grande mestre da Torá, da lei judaica, naquele tempo. Paulo tinha conhecimento de Deus, teoricamente, e ele começa a empreitar uma perseguição contra a igreja, contra os apóstolos, entendendo que aquilo era um movimento contrário a Deus. Paulo achava piamente na sua vida, no seu conhecimento, na sua devoção, que ele estava trabalhando para Deus, até o dia em que, no caminho para Damasco, o qual ele ia prender outros irmãos da igreja do passado, o Senhor Jesus se apresenta a ele e faz uma pergunta para ele, ou melhor, ele diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor disse para ele: entra na rua da cidade, na rua direita, e ali te será dito o que deves fazer. Desse dia em diante, Saulo deixou de ser o Saulo perseguidor da igreja para ser Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, um homem com intimidade muito grande com o Senhor, cheio do Espírito Santo, usado com dons e talentos. E o que eu quero refletir é que ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa definição é exatamente a definição daquele que está, de fato, amando e servindo o Senhor acima de todas as coisas, inclusive acima de si mesmo. Quando nós falamos de estar crucificado, isso aponta para três coisas na vida do homem, aquele que quer servir o Senhor, pois a cruz, ela fala de três coisas: fala de ministério, fala de renúncia e fala de sacrifício. Vir a Cristo não custa nada. Seguir a Cristo custa alguma coisa. E servir a Cristo custa tudo que temos e tudo que somos. E Paulo entendeu isso. Quando nós entendemos que a cruz representa o ministério, representa renúncia e sacrifício, como Jesus disse: todo aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, cruz representa ministério, renúncia e sacrifício. E podemos dizer nesse texto de Gálatas 2:20 que Paulo exatamente estava falando disso. Ele tinha um ministério, um chamado, ao qual ele se dedicou com perseguições, com lutas, aflições, necessidades. Ele reiniciou a sua vida mesmo, sua própria vida. Era um homem conhecido, muito conhecido do sacerdote, da elite daquele tempo, mas ele escolheu Cristo ao invés daquilo, a posição do mundo. E o sacrifício que é entregar-se a si mesmo todos os dias por amor ao Senhor. Muitos querem vir a Cristo, não custa nada e deve vir mesmo. Alguns querem seguir o Senhor, e seguir o Senhor vai custar alguma coisa. Nós vamos ter sempre que renunciar a alguma coisa, mas servir custa tudo que somos e que temos, ou seja, servir significa entrega total no altar do Senhor. Quando nós ouvimos aquela voz que nos chamou, a exemplo de Paulo no caminho de Damasco, que representa o caminho do mundo, o Senhor nos chamou nesse mesmo caminho do mundo e falou conosco pessoalmente, chamando para a sua obra. Ali te será dito o que deves fazer, e tudo está escrito na sua palavra. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos, nós estaremos naquele grande dia com Ele. Assim como Paulo, nós possamos dar esse testemunho sempre: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?